O uso básico de inteligência artificial é você pergunta uma coisa e ela te responde outra. E aí vai uma troca no meio de memórias ali, basicamente funciona da forma inputs, outputs. Inputs é o que você manda, uma pergunta, e outputs é o que você recebe. Se você perguntar uma informação que ela não sabe, informação sua, quando vai ser minha próxima reunião? Ela não vai saber responder. E aí que entram os agentes de AI ou workflows de automação. A grande diferença está em você compreender o que um agente de IA faz de diferente da inteligência artificial, por assim dizer, como o ChatGPT, Perplexity, e o que cenários de workflows de IA têm de diferente. A gente tem aqui 3 coisas que você precisa entender: LLMs, workflows de AI e, finalmente, os agentes de AI. Calma, não vai ficar muito difícil, é muito simples. Olha, se eu pudesse acessar seu calendário diretamente, eu te diria agora mesmo, Gregório, mas como não tenho acesso às suas contas ou dados pessoais, pode conferir assim, ou seja, faça você mesmo. É aqui que entram os workflows ou os agentes de AI. Basicamente, a gente vai ter aqui o ChatGPT como exemplo, uma game, e aí a gente vai ter o output, que é a resposta. Só que, quando você pergunta do calendário, o ChatGPT não sabe responder. Então vamos colocar isso aqui de uma forma bem mais prática. A gente vai ter aqui, ó, o ChatGPT. Não, peraí. A gente vai ter aqui, ó, input, que é o que você pede para LLM. Então, o input é basicamente isso daqui, que eu pedi, tudo que você manda para o ChatGPT, ou tudo que você manda para o ChatGPT, para o Claude, para o Gemini, é um input. Essa LLM, ela vai processar e vai te dar uma resposta. Só que quando você pergunta algo do seu calendário, ele não vai saber responder porque ele não tem acesso ao seu calendário para te dar esse output. Então, o que a gente faz? O caminho é o seguinte: antes de vir para cá, ele vai passar pelo Google Calendar, vou ter que colocar de outra cor, e o Google Calendar vai voltar para ele essa resposta, e assim ele pode fornecer um output diferente, que é com a informação do Google Calendar. Só que ele não faz isso sozinho. O ChatGPT nem outro LLM vai fazer isso sozinho. Aí tem 2 alternativas que a gente pode usar. O workflow de automação, geralmente é o Make ou Zap, a gente vai falar daqui a pouco sobre o que é isso, e o agente de AI, que é o nível 3, que é o mais complexo, porque ele já pensa por si só, vamos dizer tecnicamente assim. O que são os workflows de AI? Eu estou usando o Make. O Make é bem simples e eu gosto bastante dele. A gente vem aqui em cenários, e aqui eu tenho vários cenários onde eu uso a inteligência artificial. Aqui eu tenho um exemplo de um workflow de automação de inteligência artificial usando o Gemini. Então, o que ele faz aqui? Ele vai pesquisar por umas planilhas no Google Sheets, eu mesmo configurei ele, onde eu coloco alguns temas, depois ele passa para uma LLM, que seria o Gemini. Eu coloco tudo que ele deve fazer, são 3 módulos, e no final eu solicito para que ele escreva uma redação de um post no blog. Vai passar por todos esses módulos até postar esse conteúdo no WordPress automaticamente. Ótimo, mas a grande limitação disso está onde? Funciona muito lindo. Escolhi os tópicos, tem uma redação escrita, tem uma redação postada. Mas e se eu não gostar de algum detalhe? E se eu não souber exatamente quais temas eu preciso escolher? Eu tenho que fazer essa manutenção tanto no WordPress como na planilha, como escolher os tópicos, como talvez até fazer alguma alteração, algum ajuste aqui dentro do Make, caso algum desses módulos dê problema. E aí a gente vai passar para o nível 3, né? Que é explicar o que é o agente, onde o agente vai entrar nisso, porque se aqui a gente tem uma automação que envolve módulos de inteligência artificial bem funcional, mas ainda requer um pouco de intervenção humana para revisar, para olhar se está indo tudo bem ali, a gente vai para esse nível 3, que é o mais avançado e consegue compreender os agentes, que é onde ele tem maior autonomia. Os agentes de AI, eles vão revisar tudo isso, eles vão escolher quais tópicos são mais pertinentes para postar na planilha, e os assistentes de IA, no caso o Gemini aqui escrever, ele vai revisar o WordPress, ele vai fazer uma manutenção nos módulos do Make se for necessário, ou se eu configurar ele para isso. Então, a grande diferença é que os agentes de IA, eles tomam próprias decisões e executam. Esse é o grande nível 3, são workflows de inteligência artificial de outro patamar. Para ficar claro, aqui é a planilha. Keyword Create Perplexity é só um rascunho, mas aqui dá para compreender. A gente coloca a palavra-chave, marca aqui aquele workflow, vai estar monitorando essa planilha, então ele vai criar post no blog, e aí basta clicar no Google Docs aqui, foi feito pelo ChatGPT. Ok.
Mas o que acontece se eu não gostar de alguma palavra que está aqui? Eu vou ter que manualmente pegar isso daqui, criar, editar e antes de enviar ali pro meu blog. Então é uma tarefa muito manual. É aí que entra o agente de IA. Vai fazer não somente essa etapa, mas também ele vai fazer a etapa de colocar aqui tópicos que ele acha válido. Ele vai fazer tudo que tecnicamente seria um humano que teria que fazer, no caso eu teria que fazer. Ele vai fazer de forma muito automática e seguindo aquele workflow ali desejado. Vamos lá, o Google simplificou isso de uma forma muito bacana. Ele colocou aqui agente de IA, assistente de IA, que seriam as LLMs, as respostas que a gente tem, né? E o bot, que seriam basicamente workflows ali de IA. Mas o que a gente tem que se concentrar é na finalidade do agente de IA. Enquanto ele está aqui em executar tarefas de forma autônoma e proativa, os assistentes eles ajudam os usuários com tarefas e o bot ele automatiza. Então são esses exemplos que a gente acabou de ver. O agente ele tem que pensar, ele pode realizar ações complexas de várias etapas, aprende, adapta e etc. E ele tem uma interação mais direta do que um bot ou um assistente. Então, ele não é só reativo, ele não é reativo como o bot e o assistente de AI, no caso, a LLM. O grande segredo está na autonomia. Você pode fornecer quantos acessos você quiser para um agente de IA. A criação de agente de IA já é extremamente mais avançada. A gente não vai entrar nisso nesse vídeo. Se a gente tivesse que sintetizar tudo isso, número 1, vamos sintetizar tudo isso aí. Primeira coisa, LLM assistente IA, que a gente usa todo dia. Input, pergunta uma coisa para o ChatGPT, passa para o ChatGPT, eu tenho uma resposta. Fechado. 2, workflow de automação. Aqui você já coloca um módulo de IA dentro da sua automação. Aquele exemplo lá do Make. Tem o input, vai passar por uma IA, vai passar por uma API, vai ou não passar, né? Nesse caso aqui, passaria pelo Google Calendar, voltaria aqui, mandaria para o ChatGPT me responder qual é a minha próxima reunião. Isso é um exemplo de um fluxograma que pode ser montado dentro do Make, do Zapier ou etc. O nível 3 já seriam os agentes. Qual a diferença dos agentes? Então, para sintetizar, a gente tem o input, que é o que você pede. Ao invés de passar só por blocos de módulos, ao invés de passar só por blocos de módulos, a gente vai passar por um agente de IA, onde tem acoplado aqui uma LLM. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pensar, ele vai agir a partir das ferramentas que você dá a ele. Então, o que você deu a ele aqui tecnicamente? O Google Drive, o servidor da Amazon e alguma outra ferramenta ou base de conhecimento, etc. Você vai dar aqueles recursos para ele, ele vai voltar com isso para fazer o seu outcome. Então, ele vai pensar de novo até dar o seu resultado final. Então, dentro de um agente de IA, a gente tem também LLM acoplada. Dentro do agente de IA, você pode englobar muita coisa, tanto ferramentas para ações, como LLMs para fazer orquestras e etc. É totalmente personalizável. Claro, você vai construir ele do seu jeito e ele vai ser capaz, portanto, de tomar decisões sozinho. O agente de IA ele pode ser inserido sim em workflows. Por exemplo, quando você solicita a partir de alguma via que pergunta, por exemplo, através do Telegram, quando vai ser a minha próxima reunião. Esse agente de IA já tem todos os recursos necessários aqui, como por exemplo, ele pode ter o Google Calendar aqui, é tudo orquestrado aqui, para depois te dar essa resposta. Então, o agente de IA ele pode sim ser um módulo dentro de um workflow, mas é um módulo extremamente robusto, complexo e autônomo. Certo, um exemplo do que seria um agente de IA, a gente tem o Manus Mônica, que basicamente ele faz tudo que você pede a ele numa sequência de ações para chegar a um determinado resultado. Vamos demonstrar aqui um vídeo que tem no site. Então, é pedido para fazer um resumo e você pode ver que logo aqui ele toma vários prompts, várias ações dentro do terminal até chegar no que foi pedido. Ele não dá somente uma resposta, ele vai montando ações atrás de ações. Então, tem uma diferença aqui porque ele consegue ver que depois de uma ação ele precisa tomar outra. Outro exemplo seria no próprio ChatGPT, que tem a função de investigar. Então, se você pedir alguma coisa aqui e marcar o investigar, ele vai demorar cerca de 5, 10 minutos por aí
para tomar ações próprias e investigar sobre aquilo que você pediu a ele, mas ele vai pesquisar profundamente na internet, então ele toma ações automaticamente para ver se ele já chegou naquela conclusão ou não. No final ele vai te entregar uma resposta muito completa, bem diferente do que a gente está acostumado aí com as respostas comuns. E outro fortíssimo exemplo que tem é o Operator, também da OpenAI, que praticamente mexe no seu computador, utiliza o seu computador através de um navegador, na verdade utiliza um navegador, né, o Google Chrome, e opera mexendo no seu browser, depende do que você pedir a ele, seja comprar alguma coisa na internet, reservar passagens e etc. Então é um agente que toma decisões por si mesmo. Bom, então esses são grandes exemplos de agentes IA. E não confunda com workflows ou GPTs do ChatGPT, isso tudo é mal entendido e mal disseminado entre a internet. Agente IA é muito mais complexo do que somente um workflow ou somente uma automação ou somente um bot. Bom, tem muito mais exemplos de agente IA aqui que eu posso mostrar, mas para o vídeo não ficar longo, eu acho que já está muito longo, a gente vai encerrar aqui. Se você curte IA, só dá um joinha, se inscreve e comenta aí.